Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro. Boa noite, hoje é 24 de maio de 2024, aliás é 27 de maio, comecei errando a data, mas não se preocupem porque deve ser a idade. 27 de maio de 2024 está no ar o nosso Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da nossa querida cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E estamos num momento muito promissor dos preços de leite. Estamos vendo muitos indicadores que influenciam nos preços apontar índices positivos no que diz respeito ao leite spot, à mussarela, ao leite em pó, ao leite UHT, enfim, a tendência de momento, não se sabe obviamente até quando, mas no presente momento, nas últimas semanas e nas semanas que virão, sem dúvida nenhuma, é de aumento, reajustes de valores crescentes a serem pagos pelo nosso leite. E sempre fica aquele questionamento, puxa vida, mas o que estamos recebendo hoje realmente é o que poderíamos estar? E justamente essa dúvida faz com que a necessidade de diálogo, de conversa entre produtores com os seus laticínios seja bastante franca e abundante, que a gente converse de forma direta sobre isso e converse muito sobre isso, para que nós possamos receber valores justos pelo que nós estamos vendendo do ponto de vista principalmente qualitativo.
Cada vez mais uma característica dos bons mercados de leite é a valorização pela qualidade, tanto do ponto de vista microbiológico quanto de sólidos. E, uma vez apresentando para o laticínio que posteriormente levará ao mercado um produto de qualidade diferenciada, os preços tendem a ser constantemente justos. A gente nem se atreve em falar preços bons porque isso é muito relativo, mas um preço que realmente remunere e a contento os nossos bens de produção, que nos deixe uma lucratividade quanto produtores bastante interessante e que possa, sem dúvida nenhuma, chegar até o nosso consumidor, seja ele no nosso país ou no estrangeiro, em condições que eles possam pagar pelo nosso produto. E assim se desenha, sem dúvida nenhuma, uma cadeia produtiva saudável e com sustentabilidade a médio e longo prazo. E sempre é bom, nos momentos onde o preço do leite está aquecido, nós analisarmos friamente como está a nossa fazenda, a nossa propriedade leiteira, do ponto de vista de finanças. Porque muitas vezes falar de lucratividade, analisar situações de momento, quando nós estamos em baixa valoração, preço do leite caindo, torna-se, no mínimo, um exercício sofrido. E muitas vezes nós não nos animamos a fazer isso, não nos motivamos quando o mercado está em baixa. Mas é nesse momento de alta que nós temos que, em primeiro lugar, evitar a euforia e, em segundo lugar, com bastante dados, poder fazer um check-up, tirar uma radiografia da realidade financeira da minha operação e entender quais devem ser os próximos passos, porque esses não podem ser feitos na emoção, tampouco em uma suposta continuidade de preços que de repente sejam acima da média real, porque às vezes a gente faz esse tipo de conta, não é? Temos um planejamento, um investimento e consideramos um preço no pico do ano como sendo uma tendência de médio e longo prazo, e isso pode não se concretizar. Mas nós não podemos, na tomada das nossas decisões, nos fiarmos somente em valores de leite, em preços de leite. Precisamos sempre entender como é que nós estamos zootecnicamente. E eu gostaria agora de fazer uma recordação, levar para vocês um pouco de um texto que foi publicado no Anuário do Leite 2023, um documento organizado pela Embrapa, que no ano passado colocou dentro de algumas páginas a realidade do leite brasileiro em números, em tendências, análises muito bem fundamentadas de pesquisadores que têm conhecimento de causa muito privilegiado na atividade leiteira. E o editor-chefe do Anuário 2023, Dr. Nelson Renteiro, ele escreve um parágrafo que nós precisamos, quanto produtores de leite, quanto técnicos, enfim, enquanto pessoas que interagem na cadeia do leite, levar muito em consideração. Então, vejamos aqui na tela o que diz esse texto. É certo que a tendência global é de crescimento no tamanho das fazendas, aumentando rebanhos e reduzindo o número de produtores. Então, percebamos aqui a clareza do que diz esta frase, né? Vai diminuir, já é tendência em muitos lugares, bacias importantes ao longo do mundo e tem se traduzido também no Brasil, a redução do número de propriedades e o aumento destas que permanecerão. Ao final da sequência deste parágrafo, que eu não vou ler, mas que está aí disponível para que os senhores vejam, se evidencia que de todos os produtores de leite que estavam na atividade no início deste século, exatamente 24 anos atrás, de cada 10, 7 pararam. 3 ainda permanecem. Há algum tempo atrás, eu ouvi também um dado que leva muito à tona essa realidade mais próximo aos nossos dias, que dá conta que de 2017 para agora, nos últimos 7 anos,
nós tivemos a redução de 50% dos produtores de leite. Então, esta realidade anunciada neste texto do pessoal da Embrapa, ela tem se configurado em números. Realmente está reduzindo o tamanho, o número, melhor dizendo, de fazendas leiteiras, e o tamanho delas tem crescido. Pelo menos o volume de leite brasileiro não tem oscilado nestes últimos anos. Portanto, as fazendas que estão ficando estão crescendo em número de vacas, ou em tecnologia, ou em ambas, porque o leite realmente está aí. E nós precisamos, neste momento, nos enxergar dentro deste cenário de dois destinos diferentes, nessa via de mão dupla. Ou nós vamos parar ou nós vamos crescer. A gente pode até pensar, Juliandro, eu estou estabilizado com a minha estrutura, com o meu número de vacas, com a minha possibilidade de produção de alimento e pretendo ficar desta forma. Não que esta terceira opção de manutenção esteja fora de cogitação ou com um cenário de inviabilidade a curto e médio prazo. Mas aquilo que está retratado em números e que possivelmente seja uma constante, as coisas não param por aqui, elas tendenciam a permanecer nestas duas frentes de possibilidades, ou parar ou crescer são as nossas opções mais claras. E aqui é que eu gostaria de expressar, agora não racionalmente, mas sentimentalmente, aquilo que eu gostaria que todos que ouvem o Conversa com Leite e que gostam da atividade tanto quanto eu, possam ter como destino, que não seja fechar a nossa propriedade, que não seja parar com as vacas, mas sim, de uma forma bastante segura e firme, permanecer crescendo com elas, ou em número delas, ou em adoção de tecnologia, ou nas duas, com mais vacas e mais média e mais prosperidade. Porém, esta decisão, crescer na atividade leiteira, necessita daquilo que eu comentei há alguns instantes atrás, de uma avaliação minuciosa de como nós estamos com as contas da nossa propriedade, com os números. E agora este segundo slide, que é um gráfico ilustrativo, talvez nos ajude a nos encontrarmos, e nós precisamos ter na nossa propriedade estes números nos contando como estamos. Nós precisamos ter este gráfico, que aqui é apresentado simplesmente como exemplo, precisamos ter os nossos números reais. Onde nós temos uma pequena barra escrito PL, que seria um preço de leite, que oscila aqui de R$ 1,50 a R$ 2,80, por exemplo. Isso aqui é apenas a título ilustrativo. E nós temos uma barra alaranjada, que é um custo parcial, que basicamente é aquilo que sai do meu bolso para que eu faça o giro do mês. São os meus desembolsos, aquilo que eu preciso pagar para que a atividade aconteça. Alimentação, vacinações, reprodução, medicamentos, energia, combustíveis de modo geral. Enfim, aquilo que eu preciso desembolsar. E quando nós chegamos à realidade de o meu ganho não vencer os meus custos parciais, eu tenho aquilo que nós chamamos de prejuízo. Então, se nós temos uma receita que não atinge o nosso giro mensal, realmente não suportaremos por muito tempo. Precisamos urgentemente diagnosticar aonde é que está o problema e corrigi-lo. Agora, quando nós vencemos os nossos custos parciais e já estamos atingindo ou nos aproximando do nosso custo total, significa que estamos remunerando o capital. Estamos pagando a depreciação das minhas instalações, dos meus equipamentos, enfim, estamos tendo um retorno sobre o investimento naquilo que estrutura a nossa propriedade, que aí sim complementaria aquilo que nós chamamos de custos fixos, obviamente contando aqui também a mão de obra.
Estamos pagando o nosso salário, remunerando o nosso capital, pagando, é lógico, todas as despesas do giro do leite, e aí sim chegando aonde nós precisamos estar, que é vencendo os custos totais e entrando numa realidade de lucro verdadeiro. Então veja aqui que neste gráfico a gente coloca aí o lucro aparente, que é o que sobra depois que eu paguei os boletos, mas muitas vezes este lucro aparente ele não necessariamente está remunerando o meu capital e depreciando as minhas instalações, pagando a reposição daquilo que se perde com o tempo. E só depois, vejam bem, que nós remuneramos capital, que nós depreciamos instalações, pagamos nosso salário, todas as demais despesas é que nós entramos dentro de um universo de lucro. Faça isso por 3 anos. Avalie como você se comportou nos números da tua propriedade num triênio, para que nós não cometamos muitas vezes injustiças numéricas ou acabemos, o que é ainda pior, levando em conta apenas bons momentos e superestimando a capacidade de lucro que a nossa operação realmente tem. Faça ao longo dos últimos 36 meses essa análise e observe quanto tempo que você realmente esteve, quantos meses consecutivos ao longo deste período em lucratividade real, verdadeira. E observe qual que é a percentagem de lucro que a tua operação concedeu, te permitiu. Porque se a tua vontade é investir, se você realmente quer ampliar instalações, rebanho, enfim, quer crescer no leite, em número de vacas, em média ou em ambos, é importante que nós tenhamos, com aquilo que já está na nossa mão, lucro realmente acontecendo. Se com aquilo que já temos a lucratividade não está chegando, é preciso consultar um bom técnico que possa avaliar financeiramente e zootecnicamente, para que a gente descubra se é possível, com aquilo que já está na minha mão, melhorar os meus índices zootécnicos. Puxar mais leite, leite com mais qualidade, com vaca mais saudável, com vaca reproduzindo bem, com boa reposição, com boa longevidade. Se é possível ter tudo isso, melhorar esses índices com aquilo que eu já tenho. E se, em alguns casos, isso pode ser verdade. E se não tivermos como melhorar os índices zootécnicos com a instalação, o número de vacas que lá estão, devo fazer este investimento, porém assumindo riscos. Sempre é complicado imaginar ou depender de melhorar nosso desempenho com as vacas somente mediante uma nova instalação, uma nova sala de ordenha, enfim, um aumento de rebanho. Não que isso não seja possível, mas é muito mais seguro, percebam vocês, fazer um investimento se eu já estou tendo lucratividade verdadeira com aquilo que já está na minha fazenda, na minha propriedade. E é lógico, normalmente quem tem uma lucratividade completa, verdadeira dentro desta operação, sem dúvida nenhuma está com índices zootécnicos bons. E sempre chegar um passo a mais quando a gente fala de produtividade, da reprodução, da saúde, é possível com aquilo que se tem. Se, obviamente, chegamos no máximo que as nossas vacas podem entregar com aquilo que já está na nossa propriedade, aí sim é o momento da gente, com bastante tranquilidade, fazer os investimentos necessários. E, logicamente, sempre com boa orientação. Então, estes 2 pilares, inicialmente, são fundamentais para quem está pensando em investir. Devo me perguntar, eu já cheguei aonde poderia com as minhas vacas, com aquilo que eu já tenho? Segunda instância, nos últimos 3 anos, aquilo que está na minha mão realmente foi lucrativo? Remunerou o capital investido? Remunerou depreciação, salários e todas as demais contas que compõem os custos da atividade leiteira? Respondamos essas 2 perguntas e, se as 2 respostas forem positivas, sim, estou em lucratividade, sim, minhas vacas zootecnicamente estão aonde podem com aquilo que já tenho, vamos em frente. O investimento para nós, sem dúvida nenhuma, é seguro ou
tem uma tendência muito grande de sucesso. O que eu não devo fazer em hipótese alguma é atrelar necessariamente a melhoria de cenário zootécnico ou a melhoria de desempenho financeiro com novos investimentos. Pode haver situação onde realmente seja indispensável uma nova instalação, um aumento de rebanho, uma mudança em sala de ordenha ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, normalmente, é possível dar um passo além com aquilo que já se tem em mãos. E aí existe uma conta que nós devemos fazer também com bastante firmeza, que é quantos litros de leite a mais eu precisarei ter na minha operação leiteira para pagar estes custos, para pagar esse investimento. E aí a gente faz a conta hipoteticamente e chega no seguinte valor. Se eu tiver 1.000 litros a mais por mês, eu vou pagar o investimento. E aí nós não podemos esquecer do seguinte, aqueles 1.000 litros a mais não necessariamente são 1.000 litros de lucro. Eles podem estar acompanhados de custos embutidos. E este valor possivelmente seja maior do que este dinheiro bruto, que significa este valor de leite a mais que eu fiz na minha conta. Porque aqueles 1.000 litros também tiveram despesas de alimentação, despesas de custos sanitários, de manutenções, enfim, despesas de toda ordem. Então, esses 1.000 litros a mais que eu computo dentro do valor que eu gostaria, ele traz custos agregados. E, principalmente, quando o assunto for investimentos em instalações, nunca devemos nos esquecer que cada real colocado, ele vai estar aumentando os meus custos de bens de produção. O que significa isso? Se a minha fazenda hoje tem 500 mil em instalações, eu fiz mais um barracão, eu vou ter 1 milhão em instalações. E aqueles 500 mil reais têm um custo financeiro. Então, juro sobre capital investido aumenta custo fixo de fazendas leiteiras e aumenta a necessidade constante, ad eternum, daquele momento para frente, de eu ter mais leite para remunerar o montante maior de dinheiro que lá eu aloquei. Pois, muito bem, aonde é que nós estamos na atividade leiteira? Que a gente faça esta análise e encontre esta resposta. E não há receita de bolo. Cada fazenda tem a sua realidade e cada fazenda realmente precisa encontrar esse número para poder ser posicionado hoje para o amanhã no sentido de investir. Pois bem, minha gente, eu gostaria, para ir finalizando esse assunto e essas reflexões, colocar aqui um ponto muitíssimo interessante desse dado publicado em 2019, que é um dado de alguns pesquisadores da Suíça e da Alemanha, em conjunto conduziram esta pesquisa, onde eles pegaram a realidade da Suíça, pois bem, que passou entre 2006 e 2009 por um processo de diminuição e depois terminou por completo os subsídios que os produtores daquele país recebiam, que foi inclusive uma tendência aí em praticamente toda a Europa há algum tempo atrás. Pois bem, eles acompanharam 103 fazendas leiteiras durante 9 anos consecutivos em custos financeiros. Essas 103 fazendas investiram em instalações, em crescimento de rebanho. Pois bem, consideraram a lucratividade de um ano inteiro antes do investimento e depois de 8 anos consecutivos. E eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes. Normalmente, depois que se investe, leva-se em torno de 4 anos pós-investimento para recuperar a lucratividade que se tinha um ano antes deste momento de aplicar dinheiro, de investir na atividade. Então isso aqui é muito interessante. Os primeiros anos pós-investimento são sofridos, são difíceis. Pois bem, quando nós temos esse cenário, é importante sempre considerar que é a médio e longo prazo que nós vamos realmente pagar por aquilo que colocamos em instalações.
não necessariamente no prazo que está determinado para os financiamentos que normalmente acontecem nessa finalidade. Mas aí esse tempo, 10, 12, 15 anos para amortizar os custos em cima desse novo investimento são uma tendência bastante real. Então, de 12 a 15 anos é o que realmente leva de tempo para que a gente pague por aquilo que se investiu e que se tenha uma lucratividade maior a partir deste momento. Lembrando sempre que instalações, elas são duradouras. Tem aí um prazo de depreciação aí em torno de 30 anos. Mas tudo que for se investir não é para parar com a atividade amanhã. Eu preciso ter continuidade para que a gente realmente remunere e avance na atividade leiteira com novas instalações. E uma realidade que ficou muito evidente dentro dos pontos que levavam à retomada desta lucratividade, de acordo com estes pesquisadores, é a quantidade de vacas que estarão sendo ordenhadas nesta nova instalação. Todas as propriedades que trabalharam com ociosidade a partir do momento em que inauguraram essa nova instalação, e essa ociosidade perdurou por um certo tempo, tiveram maior dificuldade financeira para honrar seus compromissos. O que é isso? Vamos supor que a gente tenha 100 vacas e queira fazer instalação para 200. E aí nós já temos novilhas, um excedente importante que de repente vai fazer com que a gente termine essa instalação com 150 vacas e que você leve um determinado tempo para atingir 200. De acordo com esses pesquisadores, quanto mais se demorou para atingir o volume total da nova instalação, mais a fazenda sofreu para pagar e ter lucratividade restabelecida pós-investimento. Então, tenhamos este cuidado, digo aos senhores que pretendem investir em instalações. Se nós temos a capacidade de ampliar instalações com o volume total de rebanho, proporcionemos desta forma. Se eu posso pôr 50 vacas a mais em instalação, que eu faça a instalação e já tenha estas vacas. Se de repente a gente pensar, não, com 3, 4, 5 anos eu chego lá, quero trabalhar só com a minha recria, isso pode ser pesado demais financeiramente para um mercado incerto. Certo, gente? E para finalizarmos estes raciocínios, que são de certo modo um pouco complexos, vamos analisar mais esta publicação científica que diz em palavras muito simples: não nos preocupemos com os desembolsos, com os custos variáveis, com aquilo que eu tiro R$1 do bolso e a vaca me devolve R$1,10, R$1,20 em litros de leite. Todas as vezes que eu estou gastando mais e a vaca está devolvendo com sobra, eu estou no caminho certo. Logicamente, puxando médias sem desprezar de maneira nenhuma saúde e reprodução. Eu estou realmente encaminhando um sucesso na atividade. O que precisa me preocupar é custo fixo. É não remunerar o dinheiro que eu já tenho nas minhas instalações, nos meus equipamentos, na minha terra. É ter uma estrutura que produz pouco. E eu só diluo o custo fixo com mais leite. E mais leite depende de custos variáveis, depende de investimentos. E esses investimentos são com retornos imediatos, quando eu falo sobretudo da nutrição. Então precisamos ter esta consciência de que leite não se trata de uma operação de gastar pouco. Se trata de uma operação de remunerar melhor bens de capital e de produzir mais volume de leite. Se todo o meu desembolsar volto a dizer, de R$1 me trouxer R$1,10, nós temos 10% de ganho em cima deste investimento. O que devemos fazer? Consultar sempre um bom técnico para a tomada de decisões e nunca desprezar a necessidade de ter na ponta do lápis os custos financeiros da nossa operação leiteira. Muito bem, meus amigos, reflitamos para aqueles que pretendem no amanhã investir na atividade leiteira.
como que eu estou hoje? Já estou remunerando bem, já tenho custos totais conhecidos e estou em lucro real, lucro verdadeiro? Que bom. Zootecnicamente eu já cheguei aonde aquilo que está na minha mão permite? Que ótimo. Vamos investir? Vamos. Coloque a capacidade total de vacas imediatamente após a tua instalação concluída, que nós temos uma receita importante de sucesso. E coloquemos dinheiro naquilo que aumenta a média de vaca, que aumenta a capacidade de diluição de custo com maior volume de leite. A todas as pessoas que possam interessar esse conteúdo, por gentileza, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva nos nossos canais, que o Conversa com Leite existe para levar boa informação para a nossa querida cadeia leiteira. A todos os nossos patrocinadores, a Lélia, Gelgás, Bonete Agronutri, Rações, Batavo, Rumo Nutrição Animal, Fitobióticos, Aditivos Nutricionais e ao Rancho do Leite, o meu muito obrigado, um abraço, que bom que vocês estão conosco. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, cá estaremos para mais um Conversa com Leite. Obrigado, fiquem todos com Deus. O Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil, eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos.
Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Uma equipe altamente qualificada e assistência personalizada. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro.